Olha só, gente, vamos tocar com você nesse vídeo aqui sobre essa vitória do Cuiabá, né? Derrota absurda do Bahia de novo, né? De novo, mais uma decepção. Eu falava antes do jogo, ontem tive uma live no canal, falei, né, da dificuldade que o Bahia teria. Na verdade, ontem foi quarta-feira, na terça-feira eu fiz uma live e eu falei da dificuldade que o Bahia teria contra a equipe do Cuiabá. Não seria um jogo fácil, o Cuiabá é um time bastante cínico, né? E que sabe se aproveitar muito bem de equipes que estão com dificuldades táticas, com falta de ajuste tático dentro de campo, a equipe com aquela coisa que eu falo de dirigente, né, gente, que temos muito aqui no Brasil, mas que às vezes também a gente encontra no jogador, que é uma capacidade de ser bunda mole, né? Bem legal, assim, a gente vê isso claramente nesse time do Bahia, né? Acho que eu já falava dessa capacidade de alguns jogadores de serem bunda moles no time do Bahia já há um bom tempo, né? Na época do Paiva, embora eu ali assumisse que, embora esses jogadores tivessem esse perfil, o maior bunda bola de todos era o Paiva, né? Um arrogante, um cara que não entendia muita coisa, um cara que nunca errava na vida, né? Um cara que só acertava na vida, né? Ele é muito culpado também pelo que está acontecendo agora, e mais culpado ainda é quem não o demitiu a tempo. Primeiro, contrataram o técnico errado, né? E quando ele chegou, eu falei aqui para vocês que era um técnico bastante complicado, que provavelmente não daria certo em virtude do que era o desempenho dele antes. Todo mundo ficou feliz, porque era um técnico que fazia com que a equipe jogasse com a bola, tal, não sei o quê, propondo um jogo. Eu falei, olha gente, eu conheço essa história aí, né? Eu lembro até hoje dessa conversa, nossa, acabaram comigo aqui. Acho que na época, inclusive, teve um vídeo ou uma live de alguém falando diametralmente oposto do que eu falei, e as pessoas compraram, na verdade, aquela lógica, né? E aí, mas me detonaram, gente, me detonaram. Olha, o que eu tive de torcedor do Bahia me atacando, né? Minha mãe, né, que já faleceu, foi muito atacada também, né, tal, né? Uma filha minha que eu não tenho, né? Falaram que merecia ser, né? Essa coisa toda, para vocês verem o nível aí do que foi de uma torcida que é sensacional, que é fantástica, claramente que tem alguns ali na torcida, que em todas as torcidas que não são do bem, mas a torcida do Bahia é sensacional, fantástica, maravilhosa, né? A torcida de um clube maravilhoso também, de uma cidade maravilhosa, de um estado maravilhoso que eu conheci e curti muito aí em algumas viagens que eu fiz, né? Meu respeito pela Bahia, pelo Bahia, por Salvador, por essa torcida, é um negócio realmente sensacional, fantástico, muito profundo, né? E naquela ocasião eu falava do Paiva, aí, gente, o Paiva fazia um trabalho horroroso, ele não era mandado embora. O Paiva se cansa e vai embora. Ele tem um momento, uma luz, né? Um momento de luz, né? Em que a dignidade apareceu e ele foi embora, né? Porque se não fosse, estava aí até agora, né? E aí os caras vão atrás, né? De um técnico equivocado, um técnico, já foi técnico da equipe, vai dar certo, você mudando completamente ali, não funcionou. Vai atrás ali né? Enfim, né? Na verdade foi atrás de um técnico diferente, né? Um técnico aí, né? E aí eu também falei que dificilmente daria certo, porque o Rogério Ceni tem problemas na vida, né? Na vida. Como técnico de futebol, ele é um cara que precisa ajustar algumas questões da personalidade dele para ele virar um grande treinador. Enquanto ele não fizer isso, não vai ser um grande treinador. Eu sei muito bem disso, porque eu acompanhei muito o trabalho do Ceni aqui no São Paulo. Né? Então é muito importante que as pessoas respeitem um pouquinho a opinião de quem acompanha, né? De quem estuda, de quem trabalha. E a gente falava, o Ceni pode ser complicado também no Bahia, a escolha também neste momento talvez não seja a melhor. Mas o Bahia tem gestores que, né? Primeiro que o City não tá nem aí para o que tá acontecendo, né? Parece que delega tudo pro Santoro, você é o rei, você manda mesmo. E o Santoro não entende nada, gente. Absolutamente nada. Ele é muito amador. E ele é o principal culpado pelo que está acontecendo agora no Bahia. O jogador tem sua parcela de culpa? Claro que tem. O técnico tem sua parcela de culpa? Certamente. Mas o Santoro, hein? Esse aí é impressionante. É triste. É triste. Porque, veja, a cada jogo, principalmente dentro de casa, a torcida tem uma expectativa de que tudo vai ser diferente. Até porque a torcida do Bahia é uma torcida muito otimista, gente, sabe? Com todas as pancadas que recebeu na vida. É uma torcida otimista, é uma torcida generosa. Acho que a palavra é essa, generosa. Que pratica generosidade o tempo inteiro. Que vai lá, leva um grande público para Fonte Nova. Né? Mesmo a equipe decepcionando, mesmo a equipe estando na fase que está. Né? Então vai lá jogar fora, a equipe nem joga tão mal assim, o que gera mais expectativa positiva no torcedor. Aí o torcedor vai lá, enche a Fonte Nova e nada, meus amigos. E nada. E de novo, os jogadores
decepciona essa massa torcedora. Isso é terrível. Isso é terrível. Bom, a partir de hoje, deixando claro, a expulsão não explica o jogo, a expulsão não explica ali o desempenho, principalmente o desempenho. A expulsão não explica a falta de vergonha na cara de muitos jogadores e também até mesmo do técnico Rogério Ceni. E eu vou falar por que eu estou falando tudo isso do Ceni. Fica comigo aqui até o final. Olha só, eu preciso chamar a atenção de vocês para o fato de que este vídeo tem um patrocínio da 1xBet, que é uma casa de aposta importante aqui para o meu trabalho, tá bom, gente? Eu preciso muito, ó, veja, contar uma história para vocês. O que eu tenho neste canal, não tem muitos torcedores do Bahia não, tá? A galera do Bahia realmente precisa dar uma força aqui, mas eu calculo aí em torno de 1000 torcedores do Bahia que estão aqui no meu canal, inscritos no canal. O canal tá com problemas, e a gente talvez até feche aqui esse trabalho aqui, né? Desses 1000 torcedores, se eu tivesse, por exemplo, 30 membros aqui, torcedores do Bahia, seria sensacional. Então, torne-se membros. Eu vou deixar aqui o link aqui na descrição. Ajuda aqui no canal, compartilhe o vídeo. Eu sei que a situação está complicada. Até em virtude da generosidade que faz parte da alma do torcedor baiano, do torcedor aí do Esquadrão, eu estou fazendo esse pedido aí. Então se inscreva no canal, deixa o like, compartilhe o vídeo. Achar que valeu muito, que você tiver condição e desejar fazer, mande aí um valor demais para dar uma força, mas se inscreva, torne-se membros aqui do canal, torne-se membro do canal, é importante, tá bom, gente? E a 1xBet é uma casa de aposta importante para o meu trabalho, porque ela sempre, meus amigos, sempre esteve comigo aqui. Não fosse por ela, eu já não estaria trabalhando aqui mais nesse canal. Além disso, é uma casa de aposta sensacional também no sentido de que ela é muito confiável, é a mais confiável no mundo, tem odds muito altas, nunca fica traindo você como consumidor, sempre te respeita muito como consumidor. E para você que curte uma aposta esportiva, a 1xBet é diferenciada. Tá bom, gente? Então deixa essa dica aí para vocês. Ao se inscrever, use o link que está na descrição do vídeo, no comentário fixado, mas também coloque lá o código promocional 1xJosa, que é identificador, dá a você o direito de dobrar o valor do seu primeiro depósito e também notifica para eles por que você chegou lá na 1xBet. Então, no comentário desse vídeo aqui, gente, eu vou deixar o link da 1xBet, coloque o código promocional 1xJosa também, por favor. E vou deixar também aqui o link para você que quer ser membro, só clicar ali e aí ir para a página. R$4, gente, o valor mínimo aí. Você coloca no cartão e esquece o valor. De repente, aí você que pode, evidentemente, eu sei que R$4 para algumas pessoas não é pouco, né? É muito dinheiro, de verdade. Mas realmente, se você puder, coloca lá. É R$4 no cartão lá, dá essa força aí. Tá? Então eu vou deixar o link aqui também, né, no comentário desse vídeo. Tá bom, gente? Então vamos lá, vamos continuar aqui com essa conversa aqui, né? Bom, o Cuiabá certamente entendeu muito mais o que era esse jogo do que o Bahia, para começo de conversa. Muito mais. E o Oliveira, evidentemente, né, se mostrou muito mais estudioso do seu adversário dessa partida do que o contrário. E eu conheci o Ceni, eu sei muito bem que nem sempre ele estuda os adversários, né? É aquele tipo de técnico que acha que a forma como a gente vai jogar, né, vai ser tão empoderadora, vai ser tão importante, tão relevante, que o outro que se adapte, como se ele fosse esse técnico capaz de fazer esse tipo de coisa. Isso tem muito no Ceni, está muito presente no Ceni. De vez em quando, sim, ele estuda um ou outro adversário, mas não é sempre que isso acontece, não. Notadamente, quando joga dentro de casa, diante de adversários que, em tese, não são tão complicados assim de serem derrotados. E, em tese, o Cuiabá é uma dessas equipes, né? Por que eu estou falando tanto do Ceni aqui? Porque o Ceni, ele vai para essa... Não tem o Tassiano um jogador que faz falta, um jogador que... provavelmente não tem um outro substituto, né? Ali no Bahia, né? E isso também é problema do Santoro, do planejamento aí da equipe para a temporada, né? Gente, o Ceni vai com 3 volantes para jogar dentro de casa contra o Cuiabá e para vencer o jogo. 3 volantes, né? E não funciona. Porque além de serem 3 volantes, você tem também o Cauli, com esse 10 um pouco ali mais à frente, só um pouco imediatamente à frente em vários momentos, né? Dificilmente você viu o Cauli ali nos costados ali do Everaldo, né? O que acontece? O que o Bahia vai fazer nesse jogo contra o Cuiabá com 3 volantes? Em teoria, o Bahia vai propor o jogo, vai tentar vencer o jogo, até porque o Cuiabá é um time que joga com o contragolpe sem a bola. Então o Cuiabá vai jogar cedendo a bola para o adversário, preferencialmente o tempo inteiro. Se tiver um a menos, e foi o que aconteceu, mesmo no segundo tempo em que tinha um a menos desde o começo do segundo tempo, jogou ali cedendo essa bola para a equipe do Bahia. Mesmo depois da expulsão no começo do jogo do Camilo, né, o Cuiabá continuou ali cedendo essa bola para o Bahia. O Camilo foi expulso aos 19, né, 20 minutos do primeiro tempo. O Cuiabá continuou cedendo essa bola para o Bahia de boa. Porque o Cuiabá, quando ia para o ataque, ia de forma muito incisiva. Você percebia que a maneira como a equipe, né, fazia essa ultrapassagem
essa ultrapassagem tinha muita qualidade, tinha muita relevância, com os jogadores sabendo muito bem o que estavam fazendo, né? Era como se os jogadores entendessem muito mais, inclusive, o ambiente da Fonte Nova do que o próprio Bahia. Os jogadores entendiam ali os espaços do campo em que tinha que percorrer. Isso é treinamento tático, isso é trabalho do técnico. Então a gente vê que essa ultrapassagem tinha eficiência. Quando era pelo lado você tinha suporte, né? O jogador que conduzia essa bola, ele não precisava correr que nem um doido para depois cruzar, ele tinha alguém perto dele. Um jogador que ocupava, enquanto ele ocupava o corredor lateral, um corredor ali virtual, né? Entre o corredor central e lateral, tinha sempre um jogador ali correndo, né? Isso aí é treinamento, né? Uma equipe que cheirava muito forte, também por dentro. E aí é curioso, porque como assim, né, a equipe do Cuiabá vai trabalhar por dentro num Bahia que tem 3 volantes, gente. 3 volantes. Pois bem, o Cuiabá quando quis trabalhou pelo lado do campo e chegou muito bem. O Cuiabá quando quis trabalhou por dentro e também chegou muito bem. E os volantes do Bahia não viram a cor da bola nessa partida, né? E aí o Cuiabá, ele assim, ainda que com menos posse de bola, ele parece querer muito mais essa vitória no começo do jogo, né? Tá muito mais afim, vai para cima, parece que queria a construção do gol para depois tentar fazer aquele jogo em que ele fica muito mais cômodo, né? Então o Cuiabá não é que o Cuiabá foi todo propositivo para cima do Bahia, mas o Cuiabá fez um tipo de jogo muito corajoso contra o Bahia até marcar o seu primeiro gol, trabalhando essa chegada à frente com muita qualidade, até com volume e com gente. Com volume e também qualidade, né? Quantidade e qualidade chegando ali à frente da área ali do goleiro do Bahia, né? Aí o Cuiabá consegue fazer o gol de pênalti, né? O pênalti ali, na verdade, inquestionável, né? Absolutamente inquestionável. Não fosse ali pela ação do jogador, pelo Camilo, o Cuiabá teria feito o gol, né? E aí o Bahia fica com um a menos e a coisa se complica mais. O Cuiabá poderia perfeitamente trabalhar para cima do Bahia no jogo, no campo de defesa do Bahia, para fazer o segundo gol. Não é do Cuiabá. Não é. O Cuiabá, portanto, entendeu que o Bahia iria louco, né, para o ataque, e aí seria muito mais interessante trabalhar esse contragolpe, que é o jogo em que o Cuiabá fica tranquilo, diante de um Bahia que tinha um problema, tinha um jogador a menos, né? E aí o técnico faz uma alteração, você errou muito, gente, né? Muito. E aí quando ele vai, conforme ele vai errando, né, ele vai piorando as coisas, né? Porque veja, você tem ali na verdade uma trinca de volantes, né? Tá errado. Tava muito errado, porque o time trabalhava ali muito por dentro, né? Quando ele pede ali um jogador, né? Não era o momento para substituição. Não era o momento, por exemplo, para sair nenhum jogador. Agora, que saísse pelo menos ali um volante, né? Eu quero entender até agora qual é a lógica. Veja, porque eu só quero ganhar, eu quero propor o jogo para cima do Cuiabá e ganhar o jogo. E aí veja, eu tenho na ideia, né, a proposição do jogo. Mas curiosamente, quando você olha para esse time do Bahia, né, que presumia que esses dois laterais avançassem muito, né? Curiosamente, né, com o Biel aberto pelo setor ali esquerdo, você tinha ali um entendimento e pelo comportamento dos jogadores de campo que o Bahia, no fim das contas, embora fosse a equipe a propor o jogo, estava muito preocupado também com o contragolpe. Com a chegada forte e veloz ali o campo de defesa da equipe do Cuiabá. Era essa um pouco a essência desse Bahia nessa partida. Só que esse Bahia, né, para fazer esse tipo de jogo, para propor o jogo, esse Bahia precisava tocar, trabalhar com qualidade à frente ali da área do goleiro do goleiro do Cuiabá, né, o Walter, né? E aí, para trabalhar com esse toque de bola, com essa construção de jogo ali, né, não tinha o menor sentido você ter três volantes com características ali de ficar muito mais na marcação, né? Então você precisava ter mais jogadores ali trabalhando no meio de campo, precisava de um pouco mais de coragem ali desse Bahia ali para ter. Não era para ter uma trinca de volantes, porque a trinca de volantes ia contra esse jogo propositivo. Entende? Agora, quando você pensa também que a equipe do Bahia poderia trabalhar no contra-golpe em alguns momentos, essa equipe precisava de velocidade para ter esse contra-golpe. E não tinha velocidade, porque esse meio de campo era muito lento. Você tinha uma trinca de volantes, né, feita de jogadores ali, que gerava lentidão para o setor, e à frente deles você tinha o Cauli, que também é um jogador que não tem velocidade. Tá tudo errado. Tudo, absolutamente tudo errado.
né? E aí o resultado não poderia ser outro. O Cuiabá começa, na verdade, a ter o domínio mental da partida contra o Bahia, fragilizado também mentalmente. Então, mentalmente fragilizado dentro de campo, o Bahia começa a ocupar os espaços de campo sem qualidade. O Bahia começa a ter uma posse de bola sem qualidade. O Bahia começa a tocar bola, né, de forma improdutiva. E quando tem a posse da bola, o Cuiabá consegue ser muito menos arame liso, digamos assim, né? O Cuiabá consegue ter muito mais eficiência. Fez 3, poderia ter feito mais, tá? Poderia ter feito mais gols diante desse Bahia. No fim das contas, 3-0 dentro de casa para o Cuiabá, é um vexame. Perdão, é um vexame terrível, porque estamos falando de uma equipe que tem um orçamento muito maior do que o do Cuiabá, assim, absurda, e perde em casa para o Cuiabá de 3-0. Uma equipe que há 4 jogos não marcava um único gol. A gente via o Bahia hoje no segundo tempo, a gente lembrava de quem? Da equipe de qual técnico, gente? Fala aí. Vamos lá, dá uma pista para você. Eu tô falando de um Bahia, tava lembrando um Bahia que mandava muita gente pra frente, e aí recebia contragolpe, aí era corredor, o contragolpe tava, né, dado ali pelo corredor central, corredor lateral, por todos os espaços do campo. A equipe não conseguia, ia muito mal na marcação, né? Mas quando estava atacando para tentar bloquear o contragolpe, aí era péssima, não ia mal, ia de forma péssima na marcação, né? Uma equipe realmente... E esse problema do Bahia aconteceu do começo ao final da gestão desse técnico. De que técnico eu tô falando? Renato Paiva. O Bahia no segundo tempo hoje foi o Bahia do Renato Paiva. Foi a mesma coisa. Uma equipe que quando perdia essa bola aí no campo de ataque, a maneira como essa equipe recompunha, parecia o time do Paiva completamente desordenada, gente. Mas uma coisa horrorosa. Claramente que jogadores como o Vitor Hugo é um jogador que não serve para nenhum tipo de proposta, para essa proposta de trabalhar em linha, com a defesa em linha, como também com essa proposta de receber o contragolpe do adversário com linha mais alta tal, e ali tem que se desdobrar para marcar, para correr, para cobrir lateral, não sei o que. Não é o jogador para isso. Infelizmente, Vitor Hugo não é esse jogador. Outro grande erro ali da comissão técnica do Bahia, que não avaliou muito bem os jogadores que estavam contratando, e vamos combinar, né, Ceni? Você tá cansando o torcedor também com algumas insistências aí, né? Everaldo voltou a ser o Everaldo de sempre, né? Que andou fazendo alguns gols aí, começou a enganar todo mundo, mas voltou a ser o Everaldo de sempre. Então o Everaldo não tá funcionando, Vitor Hugo não tá funcionando, outros jogadores também não estão funcionando, o meio de campo não tá funcionando, e o técnico não tá funcionando. Gilberto, horroroso o seu Gilberto, né? Agora, na minha opinião, neste jogo, a ideia do técnico do Bahia fez dele o principal erro, o principal errado e responsável por essa derrota do Esquadrão. Agora, o Bahia evidentemente tem chance? Tem. O Bahia tem aí... Agora, o Bahia precisa jogar também, né, contra adversário, né? Também não, precisa jogar contra adversário e menos contra si próprio. O Bahia tem que parar de ser inimigo de si próprio, gente. O Bahia tem que conseguir estabelecer uma conexão com o seu torcedor quando joga em casa. Vai ter jogo dentro de casa agora. É um jogo complicado. O time Atlético Paranaense é muito rápido, muito forte nesse contragolpe. Um time que, mesmo quando é alternativo, é um time muito eficiente. Olha, sinceramente, a mesma expectativa que eu tinha para o jogo contra o Cuiabá, eu também tenho para o jogo contra o Atlético Paranaense. É um daqueles adversários de perfil médio para baixo que pode complicar muito o jogo para algumas equipes. E o Atlético Paranaense tem esse potencial de estragar a festa do Bahia, infelizmente. Tomara que eu esteja errado e que o Esquadrão consiga uma vitória. Porque se não conseguir, gente, se não conseguir, vai sair da próxima rodada na zona do rebaixamento. Porque duas equipes que estão atrás do Esquadrão nesse momento têm jogos a menos do que o Esquadrão, tá? Então é o Cruzeiro e também o Vasco da Gama. Tá bom, gente? Então é isso. Muito obrigado pela gentileza de ficar comigo nesse longo vídeo aqui. Até o final.